Então o vídeo de hoje vai ser sobre efeitos colaterais com a reta ou com outras incretinas. Você vai entender toda essa parte, né, de como funciona a nível de mecanismo. Eu vou te explicar tudo isso para você saber contornar essas possíveis situações. E, obviamente, né, para você sanar essas dúvidas que colocam na sua cabeça, né, causa problema no fígado, causa pancreatite, né, e por quê, por qual motivo eu, de repente, perdi o prazer de viver, eu não quero fazer refeição livre, a minha libido sumiu, eu não quero jantar com meu marido, eu não quero sair com a patroa, eu quero ficar em casa. Várias pessoas chegam até mim relatando alguns efeitos colaterais em protocolos com a reta, mas existe um colateral específico que pouca gente comenta, talvez você não tenha assistido nenhum vídeo aqui no YouTube falando especificamente sobre esse efeito colateral, tem se tornado cada vez mais frequente, inclusive alguns alunos da minha consultoria relatando estar sentindo, anedonia. E antes de te explicar do que se trata essa anedonia, eu quero que você imagine uma cena para você começar a se situar em tudo isso que eu vou te contar ao longo desse vídeo. Pensa que você perdeu 10 quilos utilizando a retatutida, você atingiu o físico que você estava buscando, você está no shape, você está felizão, aquela roupa que não servia, você mulher, aquele vestido lá da sua formatura, ele voltou a entrar e você está perfeita, se olhando no espelho, você homem, está com six-pack, está pronto para ir para a praia, tirar a camisa, mas de repente todas as coisas ao redor, tudo aquilo que você curtia fazer, que te dava um certo prazer a nível psicológico, meio que começa a perder a graça. A refeição livre que você fazia já não tem tanta importância, né? Você não consegue apreciar de fato, né? Saborear uma pizza, um sorvete, um prato bem feito. O jantar de final de semana que você tinha com seu marido, né? Você de repente parou de fazer e você às vezes nem percebeu. A sua libido, por algum motivo ela começou a cair, você nem sequer se tocou. Por que isso está acontecendo? Você acha que é coisa da vida, né? O estresse, porque libido é algo multifatorial, não pode ser a reta. O seu ânimo para fazer as coisas, ele sumiu e você tá lá, magro, no shape, você de fato atingiu, ou tá próximo de atingir o físico que você tanto sonhou, mas psicologicamente, emocionalmente falando, você tá meio que vazio por dentro. Então, a anedonia é basicamente essa falta de prazer em vários setores, em vários pontos da sua vida. Então, na prática, o que a gente tem? Você secou 10, você secou 15, 20 quilos, você tá bem fisicamente, internamente, falando a nível de marcador, mas por dentro você tá meio que vazio. E você não vai contar isso pra ninguém, porque imagina a cena, você chegar pro seu amigo, pra sua amiga e falar, pô, eu emagreci 10 quilos, tô no shape, six-pack, só que eu tô infeliz, tô triste. Quem escutar isso sair da sua boca vai te achar uma pessoa puta ingrata. Vai falar, pô, bicho, deixa de ser fresco. Você tá bem, você tá no shape, né? Você emagreceu. Então a maioria das pessoas vão achar que é frescura da sua parte, ou até mesmo você. Então o que você faz? Você engole tudo isso calado e segue a vida achando que tá tudo certo. Só que existe sim uma explicação bioquímica que tá rodando dentro do seu cérebro, em um ponto bem específico, onde tudo isso começa a acontecer. Então o vídeo de hoje vai ser sobre efeitos colaterais com a reta ou com outras incretinas. Você vai entender toda essa parte, né, de como funciona a nível de mecanismo. Eu vou te explicar tudo isso para você saber contornar essas possíveis situações. E, obviamente, né, para você sanar essas dúvidas que colocam na sua cabeça, né, causa problema no fígado, causa pancreatite, né, e por quê, por qual motivo eu, de repente, perdi o prazer de viver, eu não quero fazer refeição livre, a minha libido sumiu, eu não quero jantar com meu marido, eu não quero sair com a patroa, eu quero ficar em casa. Mas antes da gente começar esse vídeo, óbvio, deixa o seu like nesse exato momento. Se você não curtir esse vídeo até o final, aí sim, lá no final você pode retirar o seu like. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu já fiz diversos vídeos sobre reta aqui no canal, então a gente já sabe do que se trata. É a incretina mais poderosa que foi criada até esse presente momento. Não tem nenhuma outra molécula que chegue sequer aos pés da retatutida. Para mim, na minha opinião, é a molécula perfeita, bioquimicamente falando. Tem uma precisão absurda em executar tudo aquilo que a reta ela foi projetada, ela foi desenhada lá pelos pesquisadores para que ela consiga entregar. E o colateral que você possivelmente está sentindo não tem nada a ver com essa molécula em si, tranquilo? Muito pelo contrário. O que geralmente falta para você driblar esses possíveis colaterais que possam vir a acontecer é justamente o acompanhamento, né? Falta alguém do seu lado, te monitorando, né? Todos os seus marcadores, todos os sinais que o seu corpo grita com você, todos os dias, e você acaba ignorando. E aí, quando algo dá errado, é muito fácil você culpar o peptídeo, né? Você culpar a incretina. Só que a culpa não é desse mensageiro que está te entregando várias mensagens internas. A culpa pode ser simplesmente da sua ignorância. Eu falo ignorância no bom sentido, você não é obrigado a saber de tudo. Então, partindo para a parte que mais interessa desse vídeo, onde tudo começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais sexy. Sim, a parte de mecanismo, você já está careca de saber. A gente está falando de um triplo agonista, né? E o mecanismo de ação dela já é amplamente estabelecido pela literatura científica. Não é mais simplesmente o Bigode te contando uma conversa, aquilo que ele estudou. A gente tem, né, fase 2 lá no Jornal de Medicina New England, publicado em 2023, agora recentemente o Triumph 1, o estudo de fase 3 de obesidade saiu esse ano, a gente já tem tudo isso evidenciado. Mas o que significa esse tal de triplo agonista na prática? O que significa isso, Breno? A gente está ativando
três sistemas, três receptores diferentes, tudo ao mesmo tempo, tudo de maneira simultânea, GLP-1, GIP ou glucagon. As outras incretinas, as outras carnitinhas que você já conhece, trabalham com no máximo um ou dois receptores. A reta, ela trabalha disparando três botões, tudo ao mesmo tempo, em uma molécula apenas. Mas vamos por partes. Eu sei que às vezes você já sabe de tudo isso, mas tem gente que não sabe, né? Então vamos por partes, parafraseando Jack Stripador. Primeiro, o GLP-1, todo mundo já conhece, ele é o comando direto para desacelerar o esvaziamento gástrico, ou seja, a comida ela vai ficar mais tempo no seu trato gastrointestinal, então vai demorar para ser digerida, e isso aumenta a sinalização para onde? Lá para o seu hipotálamo, que é o seu centro de comando de várias coisas, inclusive da fome. Não para por aí. Ainda por cima, o GLP-1 ele melhora a secreção de insulina lá nas suas células beta-pancreáticas, então esse primeiro botão, essa primeira chavinha que a reta dispara, é a parte que controla tanto o seu apetite, te facilitando a ter uma maior adesão na dieta, caso você faça alguma dieta em déficit calórico. E depois disso, a gente tem o segundo botão, o GIP, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. E esse carinha, ele trabalha em sinergia com o GLP-1 que eu acabei de explicar, para justamente potencializar ainda mais toda a secreção de insulina. O GIP faz uma coisa extremamente importante. É esse carinha que segura o glucagon quando a sua glicose está elevada na sua corrente sanguínea. Então, na prática, a gente tem esses dois botões, GLP-1 e GIP, que trabalham juntos, concomitantemente, um no controle da sua glicemia, enquanto o outro ele atua mais no controle do seu apetite. E por último, vem a terceira chave, o glucagon. É ele que é o motor principal, a engrenagem, a peça-chave para tudo isso começar a rodar. O glucagon ele faz o oposto da insulina. Ao invés de você armazenar energia, o glucagon ele mobiliza a energia. É ele que manda o sinal para o seu corpo caçar a gordura estocada em qualquer canto e usar de maneira preferencial essa gordura em todos os cantos do seu corpo como fonte primária de energia. E é esse braço do glucagon, essa terceira chave, que todas as outras canetas, todas as outras incretinas, elas não possuem, elas não têm. Então é esse carinha que transforma o seu metabolismo em uma máquina altamente eficiente, preparada, programada para queimar gordura, mesmo que você esteja sentadinho na cadeira, assistindo o bigode que vos fala. Sim, a retatrutida te faz queimar gordura mesmo em estado de repouso. É justamente por conta desse terceiro agonista, o glucagon, que começou a circular todo esse boato, toda essa falácia, inclusive médico falando isso. E você ainda vai acreditar em gente que não entende, em gente que não estuda toda a parte de mecanismo, que fica tagarelando, que fica jogando informação e fazendo uma bagunça na sua mente. A reta, ela não destrói o seu fígado. A reta, ela não destrói o seu pâncreas. Quem destrói o seu fígado e também o seu pâncreas é a ignorância de quem está escalando dose de uma maneira completamente estúpida. Quando você não monitora os seus marcadores, quando você não sabe o que está acontecendo no seu ambiente interno, escalar dose só porque você escutou um relato de caso que deu certo com o fulano, com o Bodybuilder Pro, lá do podcast que você assiste todos os dias, não é um embasamento para você levar isso como verdade absoluta e que vai dar certo em você. Não, você precisa de monitorar, você precisa de controlar, jogar com vários cofatores, com suplementos. Então é um pouco mais complexo, né? A gente tem isso já documentado nos estudos em relação a essa mudança que a própria Lilly fez na articulação de dose, porque viram que faz diferença. Então não adianta culpar a retatrutida caso você tenha algum problema relacionado a fígado e pâncreas, tranquilo? Culpe o bodybuilder que você copiou o protocolo, a blogueira, gente que fica montando, jogando protocolo à torta direita, que não sabe sequer te explicar o ciclo de Krebs de uma maneira simples e didática, igual eu já fiz em diversos vídeos, e essas mesmas pessoas, elas ficam arrotando informação só porque usaram e deu certo nelas, então, obviamente, né, elas têm um shape legal, você vai acreditar nessas pessoas. Você provavelmente já ouviu falar que por conta do glucagon e dessa enxurrada de gordura que está sendo liberada e utilizada como fonte de combustível pelo seu fígado, isso acontece lá no seu fígado, talvez isso acabe danificando esse fígado, né, por conta desse maior trabalho lá da sua função hepática. Em teoria, você leigo, você que pesquisa no ChatGPT, e o ChatGPT, ele vai te entregar a resposta muitas vezes para te agradar e você vai achar que aquilo é verdade absoluta e vai ficar aqui comentando embaixo. Ah, mas eu ouvi falar que é sobre isso e não tem nada a ver, você está falando mentira. Venha para o mundo real. O ChatGPT, ele vai mentir em 80% das vezes quando você não sabe apresentar uma pergunta devida. O mundo real é outra coisa, tá? Então esquece tudo isso. Então você leigo, o que você pensa? O fígado começa a trabalhar por conta desse estímulo direto do glucagon para mobilizar, para utilizar a gordura. Então essa gordura, ela precisa ir para algum lugar para ser metabolizada, obviamente. E quanto mais gordura sendo utilizada como fonte de energia, maior é o trabalho do fígado, maior é a pancada, maior é o impacto no fígado. Só que o que acontece na prática é justamente o contrário. Nos estudos publicados agora, 2024, na Nature Medicine, eles pegaram 98 pessoas com obesidades e fígado gorduroso, tudo isso confirmado em exame. A retatrutida durante 24 semanas, olha o que esse estudo ele mostrou categoricamente. A gordura no fígado de todas essas pessoas participantes desse estudo, mesmo eles escalando a dose, essa gordura sequer subiu. O que aconteceu foi o completo oposto. A gordura ela despencou. Na dose de 8 mg, 81% de redução na gordura do fígado. Na dose de 12 mg, 82%.
a diferença não é tão grande, né? Então vocês começam a perceber que nem sempre mais dose é igual a mais resultado. Mas pensa nesse número, 82%. O que são 82%? Só para você começar a mensurar, para você ter uma ideia melhor desses 82% de gordura hepática sendo triturada. Pensa que você teve um aumento de 82% do seu salário. Você ia levar sua patroa para jantar hoje, você ia comprar um champanhe, Chandon, qual que é o nome daquela merda? Não sei. Ia estourar um champanhe, você ia ficar feliz pra caramba, porque 82% de aumento salarial, você ficou rico. É a mesma coisa que aconteceu com essas pessoas lá nesses estudos. Elas tiveram 82% da gordura hepática completamente removida. É praticamente trocar o seu fígado sem sequer entrar numa sala de cirurgia. É isso que aconteceu. Então, ao contrário do que te disseram, ou caso você vá escutar por aí, o seu fígado ele não é impactado de forma negativa com a retatutida. O seu fígado ele é otimizado. E por que isso acontece, Breno? Vamos, mais uma vez, desmistificar toda essa falácia que a reta impacta o seu fígado de maneira negativa. O que o glucagon faz? Na real, lá dentro do seu fígado, é obrigar o seu fígado a queimar a própria gordura que está encalhada dentro desse fígado. E caso você está acima do peso, provavelmente você carrega essa tal de gordura visceral, aquela gordura que fica em volta de todos os seus órgãos, que você já sabe, caso você me acompanhe, a gente não está falando de uma simples gordura, a gente está falando de uma gordura que começa a se comportar como se fosse um órgão vivo, liberando todas aquelas citocinas inflamatórias, TNF-alfa e IL-6. A IL-6, ela viaja na sua corrente sanguínea direto lá para o seu fígado e faz o seu fígado produzir uma proteína chamada proteína C reativa, a PCR, que é justamente aquele marcador inflamatório que a gente olha lá na consultoria, que está sinalizando que você está vivendo uma inflamação crônica. Então sim, colher o seu sangue, controlar os marcadores é excelente para você se manter saudável e eficiente a longo prazo. E além dessa gordura por volta dos órgãos, né, voltando para a parte principal do vídeo, ainda tem aquela gordura que fica dentro do fígado, que a gente chama de esteatose hepática. A retatrutida, ela ataca, ela aniquila todas essas duas gorduras. Tanto a gordura que está visceral, por volta dos seus órgãos, quanto a gordura interna do seu fígado. Ela desliga toda aquela carga inflamatória proveniente da gordura visceral. Na prática, né, o que você tem? O mesmo glucagon que te venderam como se fosse um suposto vilão, é o cara que está ali como um faxineiro, limpando o seu fígado, né, tirando gordura, desligando toda e qualquer inflamação crônica que vai te apodrecer por dentro, que vai te levar a diversas outras doenças, porque você já sabe, inflamação crônica, resistência periférica à insulina, escassez de ATP, todas aquelas nossas três falhas, elas se retroalimentam, elas estão altamente conectadas. Voltando ainda para a parte de estudos, né, o que a gente já tem evidenciado lá nos papers, quando eles começaram a escalar na dose, obviamente eles dosaram também alguns marcadores do fígado, né, e você consegue ver tudo isso. A gente tem ALT, a gente tem AST. Lá nesses pacientes que estavam sendo controlados nesses protocolos com a reta, esses dois marcadores, eles se manteram intactos. Em alguns casos, esses dois marcadores, ALT, AST, marcadores hepáticos, esses dois carinhas, eles reduziram. E em relação à pancreatite, já partindo para esse segundo efeito colateral, apareceu em apenas um caso. Lá naquela dose mais alta, lá naquela dose de 12 mg em centenas de pessoas, um caso de pancreatite. Ou seja, o problema nunca é a molécula, quando essa molécula é bem conduzida, né? E a gente está falando de estudo onde eles chegaram na dose de 12 mg de uma maneira rápida, vamos dizer assim. E é exatamente aqui que entra a minha consultoria online, para justamente olhar tudo isso que eu acabei de falar, ir lá para os seus exames e saber como está a sua função hepática, como está a sua função pancreática, o seu eixo hormonal, o seu corpo, ele está respondendo bem internamente? Eu não quero só te colocar no shape, eu quero te deixar saudável, funcional, para você viver uma vida de qualidade. Então é isso que a gente faz. O médico da equipe, ele vai te enviar um pedido de exame com todos os marcadores que eu avalio. Ai, Breno, você é formado em quê? Eu avalio os marcadores. A gente tem um médico, mas é o Breno que é o especialista, tranquilo? Se você não confia em mim, se você quer um diploma, não é aqui que você vai buscar, tranquilo? O Breno é formado em Educação Física, bacharel com especialidade em Biomecânica. Mas eu sou um cabeçudo, eu amo resolver os problemas dos outros. Eu faço isso aqui em casa, eu faço isso com minha mãe, então essa é a minha missão. Se você quer resolver todos os seus problemas, eu tenho casos reais para te mostrar. Eu não preciso colocar diploma de médico aqui atrás. Não, eu tenho pessoas reais, com problemas reais, com todos os seus problemas de saúde sendo sanados. Porque a gente vai lá na raiz do problema e a gente vai melhorar tudo isso. Obviamente, isso tudo vai se refletir na sua estética, tranquilo? Mas isso é apenas a pontinha do iceberg. Dito isso, caso você queira fazer parte, simples. O link está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal, está na descrição desse vídeo, brenazevedo.com.br, acesse o site. Nos planos de 12 e de 24 semanas, o médico da equipe vai te enviar o pedido de exame, você colhe o sangue e a gente faz toda a análise para te entregar treino, dieta, protocolo, tudo individualizado, tudo bonitinho. Você tem um grupo. Caiu na consultoria, vai ser criado um grupo onde tem o suporte, nutricionista, personal. O Bigode vai estar lá dentro desse grupo com você para te pegar na mão e te conduzir ao longo desse caminho rumo a um físico melhor, rumo a uma qualidade de vida otimizada, a uma vida longeva. Então é isso. Enrolei pra caramba, o recado é esse. Entra pro time, bora voltar pro vídeo. Partindo agora pro próximo mito, que também precisa ser aniquilado: pancreatite causada por retatutida ou qualquer outra incretina, tranquilo? O mecanismo é o mesmo. Só que antes de te
provar que isso tudo é falso, que isso tudo é falácia, eu quero te mostrar como que funciona o seu pâncreas internamente, e eu quero te explicar, né, essa parte de mecanismo, para você entender o que de fato é uma pancreatite. Paciência, porque vai ser longo, beleza? O seu pâncreas, ele tem duas funções básicas, mas o que realmente interessa pra gente é a função exócrina. Essa é a parte do seu pâncreas responsável por fabricar todas as suas enzimas digestivas. Quem que faz todo esse trabalho pesado de produção de enzima? A gente tem algumas células bem específicas lá dentro do seu pâncreas, chamadas células acinares. Guarda esse nome, porque essas células acinares são literalmente a fábrica de enzima que trabalha dentro do seu pâncreas. Basicamente, esse é o único trabalho que essas células têm durante a vida inteira. Produzir todas as enzimas que são responsáveis por digerir, por quebrar toda a comida que cai no seu intestino, tranquilo? E a gente tem três frentes, a gente tem três principais enzimas. Primeiro a gente tem a amilase, você já deve ter ouvido falar, que é responsável por quebrar, por digerir todo o carboidrato, todo o amido que está presente na sua comida e cai lá dentro, essa enzima que digere. Depois a gente tem a lipase, que quebra, né, que digere a gordura. Guarda esse nome porque a lipase, né, a gente vai voltar nela daqui a pouco, porque é ela que está ligada a essa falácia em relação à pancreatite. Então a gente vai voltar na lipase para justamente desmistificar toda essa história de pancreatite com encretina, com hepatotida, com qualquer galeta, beleza? E por último, a gente tem a terceira enzima, que é responsável por quebrar, por digerir a proteína, a gente chama ela de protease, beleza? Então, a gente tem essas três, cada uma tem uma função específica, cada uma é responsável por um alvo, por um macronutriente específico. Então, todas as funções dessas enzimas, elas são bem definidas desde o dia que você nasceu. E agora que vem a parte brilhante de tudo isso que eu tô te explicando, a parte que talvez não, ninguém nunca te explicou. Essas enzimas, na realidade, elas funcionam como se fossem armas. Pensa em arma de verdade, tá? Pensa em um exército, todo mundo armado até os dentes, bazuca, todo mundo de prontidão, tudo pronto para destruir, para desmontar tudo que aparece pela frente, tá? E não tô sendo exagerado, é isso que acontece. A lipase, a tripsina, elas foram literalmente projetadas para destruir, para desmontar gordura e proteína. E aí eu vou te fazer um questionamento. O que você é formado? Do que você é feito? Lá dos seus pés até a cabeça. Gordura e proteína, você é formado disso. Então para um pouquinho, acompanhe o raciocínio do bigode para você não se perder ao longo do caminho. Se essas enzimas que eu acabei de falar, se essas enzimas disparassem dentro do seu próprio pâncreas, o que ia acontecer? Elas iam digerir o seu próprio órgão. Olha que coisa bizarra, o seu pâncreas seria literalmente devorado de dentro para fora. Você estando vivo, isso ia acontecer. E é exatamente por isso que o seu pâncreas, esperto como um todo, ele funciona como se fosse uma fábrica que tem um esquema de segurança a nível absurdo. Então presta atenção, o seu pâncreas, ele nunca fabrica essa enzima já ativa, já pronta para disparar, armada. O que ele faz é fabricar todas essas enzimas sem a arma. Pensa nisso como se fosse, a gente chama de precursor inativo. No caso da tripsina, esse precursor desarmado, ele chama tripsinogênio. É a tripsina que está em modo off, ela está dormindo, desligada. E ela só vai ser ativada, ela só vai estar com a arma em mão quando ela chegar lá no seu intestino, no lugar certo, no time correto, como se fosse um soldado altamente treinado, dentro do seu pâncreas. Ela anda sem arma justamente para não devorar o seu pâncreas de dentro para fora. Então agora que a gente já sabe que todas essas enzimas, elas são praticamente soldados desarmados, vamos partir para a parte mais operacional, que eu vou explicar como que o seu pâncreas, ele gerencia, como o seu pâncreas, ele monta toda essa parte de entrega em cada uma dessas enzimas, porque a gente está falando de uma linha de produção que foi milimetricamente montada para não errar nenhum passo. O seu pâncreas, ele tem um funcionamento perfeito, um pâncreas saudável. Tudo começa lá dentro da sua célula acinar, que eu falei lá em cima, numa estrutura específica chamada retículo endoplasmático. Pensa nessa estrutura como se fosse o chão de fábrica, basicamente a esteira, onde todas essas enzimas, elas são montadas peça a peça, e cada enzima que sai dessa esteira, dessa linha de produção, ela passa por um controle de qualidade altamente rigoroso. Pensa nesse sistema de controle como se fosse um fiscal que confere toda essa montagem dessas enzimas, se elas foram montadas do jeito certo, se alguma enzima ela saiu defeituosa, mal encaixada. Então, esse fiscal, caso esses defeitos aconteçam, ele vai barrar essa linha de produção e essa enzima ela não vai ser liberada. Depois que essa enzima ela passa por toda essa fase de inspeção lá daquele nosso fiscal, essa enzima ela vai ser empacotada com todo cuidado, lacrada, bonitinha. Pensa na linha de produção lá da Amazon. Não sei como é que funciona, mas deve ser um sistema absurdo. Então, eles vão montando o produto, deixando tudo pronto para despachar. Só que a gente não está falando do seu tênis que a Amazon vai te enviar, tranquilo? Aqui a gente está falando de enzima. E a embalagem que empacota essa enzima, a gente chama de grânulo zimogênio. Então, essa enzima ela fica ali, dentro dessa caixa, guardadinha, esperando o time correto dela ser disparada. E agora adivinha qual que é o exato momento que essa enzima recebe a ordem para ela ser liberada? Sim, exatamente no momento que você coloca a comida na boca e essa comida cai lá no seu estômago, o seu intestino libera um hormônio chamado CCK, e esse CCK, colecistocinina, é o carinha que bate lá na porta da célula acinar e grita para ela: se liga, célula acinar, pode liberar.
E aí sim, todas essas enzimas elas são soltas junto do momento que a comida está chegando para essas enzimas fazerem toda a parte de digestão, tudo cronometrado, tudo no tempo certo. Então o pâncreas saudável ele funciona exatamente como uma fábrica que trabalha o dia inteiro sem deixar passar nenhum erro, uma fábrica perfeita, sem deixar nenhum estilhaço escapar, sem nenhuma peça ser montada de uma maneira defeituosa por conta daquela fiscalização da sua linha de produção de enzimas, até o momento certo dessas enzimas serem liberadas e fazer o papel delas, que é triturar, quebrar cada um dos seus macronutrientes, toda a comida que está chegando ali. Agora, quando essa linha de produção ela é forçada além do que ela dá conta, aí a coisa começa a desandar, porque você está empurrando a célula a assinar a trabalhar rápido demais, né? Muito mais rápido que ela consegue. Então, aquele fiscal que fazia todo aquele trabalho de controle de qualidade, ele praticamente entra em burnout, ele fica maluco, ele surta, e ele começa a cagar para a conferência de qualidade na produção das suas enzimas, naquela esteira de produtos. E aí começa a rodar no seu sistema um monte de enzima defeituosa, aquele retículo endoplasmático, ele fatalmente começa a se entupir, e ele entra em um estado de estresse, e a sua célula, numa tentativa de se defender, ela se mata. E esse se matar acontece de um jeito organizado, isso tem um nome técnico, né? A gente chama de apoptose. Só que o problema é quando você força, além disso, essa apoptose, essa morte programada da célula, ela se transforma em uma necrose. E aí a sua célula, ela se arrebenta, ela se destrói de vez. E quando isso acontece, uma dessas enzimas desarmadas, ela se ativa antes do momento certo, ali dentro. Sim, dentro do seu pâncreas. E a triptocina é a chave mestra de todas. Assim que ela acorda, no lugar errado, ainda dentro da célula, tá? A gente está falando ainda a nível celular, ela começa a distribuir armas para todas as outras enzimas numa reação em cadeia, naquele efeito dominó. E tudo isso está acontecendo dentro da sua biologia, dentro do seu pâncreas. Aí sim acontece aquilo que a gente falou lá no início. O seu órgão, ele começa a se digerir sozinho. E qual que é o nome disso, Breno? Pancreatite. Simples. É nesse momento que a lipase, que estava trancada dentro da célula, ela atravessa a sua corrente sanguínea e ela aparece lá nos seus exames. Pronto! Essa é a mecânica de como acontece a pancreatite de verdade. E foi exatamente essa cascata que pegaram para te dizer que a retatrutida, ela vai fazer com você, que ela força tanto o seu pâncreas que ele vai entrar num colapso, que a sua lipase ela começa a disparar e você vai adentrar numa pancreatite química. Na teoria, isso vai montar um filme de terror perfeito na sua mente. Só que esse filme de terror, quando a gente vai para os papers, quando a gente vai para os estudos, quando a gente analisa o ser humano real, toda essa história ela muda. E você está escutando isso de um cara que atende pessoas reais. Eu lido com pessoas reais o tempo inteiro. Eu não fico caçando resposta, eu não fico caçando informação para trazer aqui lá no chat GPT. Não, eu atendo gente de verdade. A gente abre os exames dessas pessoas, monitora todos esses marcadores. Eu leio incansavelmente os estudos. Sim, eu uso a inteligência artificial pra caramba. Todo dia, 8 horas da manhã, chega uma porrada de informações, de atualizações sobre incretinas, peptídeos, dieta, hipertrofia, tudo que você pensar, para justamente entender o que acontece, não ser enganado, não ser manipulado. Em estudo de fase 2 da retatrutida, publicado em 2023 no New England Journal of Medicine, 338 pessoas participando desse estudo, 338 pessoas, era a quantidade de gente fazendo toda aquela fase de titulação, né, toda a fase de escalada de dose, 48 semanas. Adivinha quantos casos de pancreatite apareceram nessa porrada de gente? Um caso. E adivinha qual dose? 12 miligramas. Lá naquela dose mais alta, e não é culpa da dose, tranquilo? Em 12 miligramas, 338 pessoas, 48 semanas, um caso de pancreatite. E sim, todas as outras alterações de enzima do pâncreas que apareceram lá nos exames, né, porque houve alterações em alguns pacientes, mas foram alterações assintomáticas. Como assim, Breno? O que apareceu lá nesses estudos foram pequenas mexidas a nível de número de marcador na lipase, na amilase, que não significa pancreatite na prática. Não vai virar doença. Então percebe, você está ficando assustado por algo que não tem embasamento, nem na vida real e nem nas pesquisas. Trazendo outro fato para você, aquela lipase que pode subir lá nos seus exames, com a reta, com qualquer uma incretina, tá? Tô falando de todas, né? Porque o mecanismo é semelhante. A esmagadora maioria das vezes não é nada disso que está acontecendo. Você não tem nenhuma célula necrosando, você não tem nada se autodestruindo internamente. É simplesmente um número da enzima que está subindo no seu sangue, sem que o seu pâncreas ele esteja pegando fogo por completo. E voltando um pouco ainda para os estudos, né, eles foram investigar esse número que subia dos marcadores mais de perto, né, essa lipase, ela praticamente subia sozinha, sem nenhum sintoma. Então, esse número, ele não previu pancreatite em ninguém, era apenas um número isolado. É por isso que eu sempre falo, analisar marcadores além dos valores de referência. Não estou falando para você ignorar qualquer sinal de pancreatite. Óbvio que essa doença ela existe. É rara, mas ela acontece, tá? Mas a lipase é simplesmente um dos marcadores que eu acompanho lá de perto, lá na minha consultoria, justamente para pegar casos raros, isso nunca aconteceu, pra gente, obviamente, monitorar e ver como isso pode evoluir. Simplesmente isso, tá? Não tem terrorismo em cima de pancreatite e incretinas. E agora sim, a gente chega naquele
Terceiro colateral, e talvez esse seja o mais importante desse vídeo inteiro, porque os outros dois você já viu, o Bigode já te explicou que é falácia, que é terrorismo. Mas esse sim é real, eu vejo acontecendo, pessoas reais relatando tudo isso que eu te falei lá em cima sobre perder o prazer em várias coisas que davam prazer a essas pessoas. Libido também, tá? Mas antes, né, deixa eu te explicar a parte de mecanismo, porque tem um mecanismo real que roda por trás dessa anedonia, não é uma regra, não acontece com todo mundo. Lembra daquela cena que eu falei lá no início do vídeo, né? A pessoa emagreceu, ela atingiu o físico que ela tanto sonhava e de repente ela não acha mais graça nas coisas. Na vida dela perdeu o tesão, a comida já não é mais palatável, a libido dessa pessoa caiu pra caramba, o ânimo dessa pessoa desapareceu, ela gostava de treinar, agora pouco importa. E para você não achar que isso é um efeito colateral direto da reta, tipo, usou, você vai ter. Não é assim que funciona, tá? Para você não se confundir, partindo para o mecanismo direto em relação à anedonia, o seu cérebro ele tem um sistema de recompensa que funciona como se fosse um circuito de entrega de sensações boas quando você faz algo que a sua biologia considera importante, prazeroso, vamos dizer assim. E todo esse circuito, ele passa por algumas regiões específicas que têm nomes técnicos, né? A gente chama de área tegmental ventral e o seu núcleo accumbens, que é como se fosse o centro de controle de toda a sensação de recompensa. E qual que é a moeda que corre internamente nesse circuito? Você já deve ter escutado o nome dessa palavra 1000 vezes. Sim, a gente está falando da dopamina. E um detalhe que importa, a reta, né, a molécula em si, ela não sai atravessando essa barreira do seu cérebro até chegar nesse ponto. Não, a gente está falando de uma molécula gigantesca, quimicamente, estruturalmente falando. E é justamente por conta desse tamanho de molécula que ela não consegue atravessar a barreira do seu cérebro de jeito nenhum. O que de fato está acontecendo é que existe um circuito rodando por baixo, lá no seu tronco cerebral, que ele capta aquele sinal lá do nosso primeiro agonista, o GLP-1. E ele pega esse sinal e ele traz para dentro, direto lá para o seu centro de recompensa. É como se fosse um mensageiro interno que está pegando uma mensagem e transmitindo essa mensagem. Não é a molécula em si que está invadindo o seu cérebro, tranquilo? E o que esse sinal faz quando ele chega no local específico? Ele abaixa todo aquele pico exagerado de recompensa. Ele não vai desligar sua dopamina, tranquilo? Não se confunda. O que ele faz é reduzir, é diminuir aquele seu tesão descontrolado com comida hiperpalatável, com doce, né, alimentos ultraprocessados, que tudo isso dispara no seu cérebro. É por isso que aquele food noise, né, aquela vontade de pedir um iFood que você tinha todas as noites que você sentava no sofá, na maioria das vezes ela simplesmente desaparece. A reta, ela baixa a sua vontade compulsiva por comida. É por isso que fica muito mais fácil emagrecer, porque você consegue se manter em dieta. Só que esse botão que desliga a sua vontade de comida, ele não é um botãozinho exclusivo para comida. Ele é um botão que funciona para o seu sistema de recompensa como um todo. E em algumas pessoas, não em todo mundo, e em algumas pessoas específicas, não acontece com todo mundo, tranquilo? Apertar esse botãozinho não baixa a sua vontade de você furar a dieta, abaixa a sua recompensa de uma maneira geral. E aí, na prática, quando isso acontece, quando esse prazer desaparece, né, o gosto pelas coisas ele sumiu, a gente chama de anedonia. E aí você que adorava ir para academia, fazer o seu treino, você já não tem todo aquele tesão por puxar ferro, por correr, qualquer que seja a atividade, né? A refeição livre do final de semana já não tem mais graça. Então, o mesmo circuito que te libertou, vamos dizer assim, lá daquela compulsão por comida, ele pode também baixar a sua motivação em várias outras áreas também da sua vida, tudo acontecendo de maneira concomitante. E tem uma segunda camada que acontece junto disso que eu acabei de explicar. Quando você emagrece rápido demais, né? Quando você entra em um déficit calórico agressivo, vamos dizer assim, e com a reta você há de concordar comigo que é fácil sustentar déficits calóricos agressivos por longo prazo, né? O seu corpo, ele não sabe que você quer emagrecer, que você quer ficar bonitão para ir para a praia, para entrar no seu vestido de formatura. O seu corpo, ele age completamente diferente da sua vontade, do seu querer. Para ele, você está adentrando em um ambiente hostil, você está perdido no deserto, sem comida, sem água e uma proteína específica chamada leptina, que é o aviso direto que você ainda tinha energia estocada. Essa leptina, ela despenca. Quando a leptina cai, o seu corpo, ele toma uma decisão muito sábia e muito fria. Não é hora de reproduzir. Simples, o seu corpo, ele pisa no freio lá do seu eixo reprodutivo, do seu eixo hormonal, ele desliga toda essa produção endógena de hormônios sexuais e a sua libido, ela vai pro ralo. Sim. Acabou libido. Ou seja, parte daquela libido que sumiu, talvez nem seja o seu cérebro lá naquele esquema de recompensa, é simplesmente a sua biologia, né? A sua sobrevivência, falando mais alto, colocando na balança o que é mais importante para aquele momento, sobreviver ou reproduzir, manter esse sujeito vivo ou manter esse sujeito fazendo sexo com a esposa. Então o seu corpo, a sua biologia, ela precisa escolher, e adivinha, é óbvio que ela vai escolher te manter vivo, por isso a sua libido ela vai ser impactada. Mas Breno, como que a gente faz para contornar esse efeito colateral? Como é que a gente dribla tudo isso? Não é difícil. Você é o único responsável por isso, porque a gente está falando basicamente de como você conduz o seu protocolo com todas essas incretinas, reta, teaser, sema, qualquer um. Na maioria das vezes, a anedonia ela é uma consequência direta de 3 coisinhas. Excesso, pressa, porque todo mundo que está me escutando é apressado pra caramba,
e pequenos descuidos que acontecem ao longo desse caminho. Sim, aqueles pequenos ajustes finos em relação aos protocolos que você ignora, que você fala que é bobeira. As pessoas emagreceram no estudo, vai acontecer comigo mesmo que eu toque o foda-se na minha vida. Não, quando você alinha esses 3 pontos, você joga para baixo, você desliga, você diminui automaticamente o risco de você entrar em um quadro de anedonia. Então, pensando em como resolver isso, eu vou te passar alguns insights, alguns macetes, alguns pilares para você ter em mente e também na sua palma da mão, para você não cair nisso, para você não vivenciar tudo isso. Pilar número 1, dose. Lembra que lá no seu fígado e também no seu pâncreas, o vilão quase sempre foi aquela dose absurda? A anedonia é a mesma coisa. Quanto mais alta e quanto mais rápido é feita a fase de titulação, mais forte a reta pisa lá naquele seu sistema de recompensa que eu acabei de explicar e mais fácil o seu déficit calórico ele dispara. Então, titular a reta com pressa fatalmente vai trazer vários problemas. E a anedonia faz parte desse combo de colaterais. Pilar número 2, não jogar a sua leptina lá no lixo. Lembra que a leptina despencando, ela faz para o seu corpo interpretar sobrevivência ou reprodução, e ela abaixa a sua libido? Então, quando você entra num déficit calórico suicida, passando fome, fazendo uma refeição por dia, e isso acontece facilmente, eu tenho vários alunos que trazem esses relatos para mim, fisiologicamente, o seu corpo ele começa a reduzir. Todo o seu eixo hormonal, a sua libido, vai ser afetado. E, obviamente, você precisa cuidar da sua alimentação, principalmente para você não começar a triturar o seu tecido mais vital, sim, o seu músculo. Cuidado com o particionamento da ingesta proteica para o seu corpo não interpretar que você está atravessando um deserto em um momento de escassez. Pilar número 3, se manter ativo, se manter treinando, principalmente treino de musculação, treino de força. Corrida também. Caso você não saiba, o treino ele é um dos estímulos de dopamina mais potente que existe. Os bons psicólogos, os bons psiquiatras, ao invés de te mandar tomar tarja preta, os bons, não estou falando dos ruins, eles vão te mandar uma receita para que você pratique atividade física. Então, vá treinar. Pilar número 4, e talvez o mais importante de todos, medir. Colher o seu sangue, abrir os seus exames, ver como está a sua testosterona, o seu nível de estradiol, ver como está o seu eixo hormonal, se ele está desligado ou não, ou se ele está quase desligado. Filtrar de onde você busca informação. Pare de seguir esses experts em peptídeos. Quando você tem tudo isso em mente, quando você acompanha os conteúdos do Bigode, você tende a não fazer merda. E para fechar esse combo, né, aquele protocolo completo dos 4 pilares de como contornar a anedonia, que eu acabei de te entregar, os cofatores, a titulação de dose, todo passo a passo, eu vou montar um PDF com um resumão de tudo isso que eu falei nesse vídeo. Pô, esse vídeo foi longo. E eu vou disponibilizar lá na Elite Metabólica, o meu grupo de membros do canal. Caso você não seja membro, se torne membro do canal, é baratinho. Então você lá vai ter o protocolo, tudo bonitinho, para você ajudar, caso você tenha uma tartaruga que tá meio desmotivada com a vida, a libido dela foi pro saco, ela tá prestes a perder o seu casamento. Então, protocolos para tartaruga, eu vou estar disponibilizando esse PDF lá na Elite Metabólica, tranquilo? Se torne membro do canal, se você não curtiu, já era para ter curtido, deixa o seu like agora, compartilha esse vídeo, seja membro do canal, é isso. Eu sou Breno Azevedo e fui!